Olá, estamos iniciando mais um programa, Momento Tecnologia, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. E hoje temos a grata satisfação de receber Lígia Ferrari, uma ecóloga do IPT, que veio trazer umas novidades aí em termos do uso e a preservação e a reutilização da madeira. Então vamos transcrever um pouco da nossa madeira, né? Sobre alguns aspectos pitorescos aí do reuso, da sustentabilidade. Lígia, agradeço a sua vinda, atendendo o nosso pedido aí. E, primeiro, a gente quer falar um pouco, porque a sua profissão é ecóloga, né? Então, fale um pouco dessa sua profissão, em termos assim, como é que você foi chegar nessa profissão, né? O que levou você nesse sentido? Bom, eu sou ecóloga de formação, eu estudei ecologia na graduação, né, curso de graduação em ecologia da Unesp, e nessa minha formação eu passei a estudar a relação dos organismos com o ambiente, né? Então, eu trabalhei com a atuação de insetos no ambiente, particularmente formigas e cupins, né? Eu estudava essa interação. Os famosos cupins, né? Que eu acho lindos, né? Ninguém gosta, mas eu gosto. E aí, assim, por conta disso, eu fui trabalhar no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT de São Paulo, num laboratório que estudava exatamente a questão das madeiras na construção civil. E aí o cupim, como uma praga urbana, realmente causa bastante prejuízo à população pela forma como que ele se distribui na cidade, etc. Então, aí eu trabalhei hoje eu estou no IPT há 22 anos, mas eu trabalhei durante mais de 10 anos estudando os cupins em edificações, formas de controle, etc., no sentido de proteger a madeira. Hoje eu sou diretora do Centro de Tecnologia de Recursos Florestais, o CT Floresta, que tem, além dessa área que cuida da biodeterioração, nesse processo biológico de deterioração de madeiras e outros materiais, tem a área de preservação de madeiras, que é justamente a área de proteção a esses ataques biológicos e às vezes físico-químicos. Tem uma área de papel e celulose, uma área de sustentabilidade de recursos florestais, que também tem a ver com isso que a gente vai falar daqui a pouco. E há uma área de embalagens e acondicionamentos, onde a madeira e papéis também são importantes justamente para proteger os Uma conteúdos. Curiosidade, né? Sim. O cupim, ele ataca a celulose? Ele se alimenta da celulose, exatamente. Porque a gente hoje fala, né, em termos de curiosidade, né, para o nosso telespectador e para o nosso profissional que nos assiste, o cupim, ele às vezes não está só na madeira, né? Eles chamam cupim de solo. Exato. Né? Tem uma diferença entre eles, né? Tem, assim, são várias espécies de cupins, né? Então, as que são praga aqui em ambientes urbanos são, assim, 3 ou 4, né? Mas elas, assim, tem o cupim de solo, que é aquele que a gente vê em pastagens, que forma aqueles montículos. É um tipo de cupim que não está muito presente aqui na cidade. A gente vê, mas não chega a ser considerado uma praga como o cupim que a gente chama de subterrâneo. Esse sim é uma praga muito importante porque ele forma ninhos geralmente no subsolo mesmo, então a gente não vê, e aí ele se alastra por pequenos espaços, pequenas frestas, podendo aparecer diferentes materiais até. Mas ele busca a celulose, não? Ele Sempre busca a celulose. Ele se alimenta de materiais celulósicos. Então, às vezes a gente vê ele numa parede, então fala, cupim come concreto. Não é? Ele não se alimenta do concreto, ele vai passar por pequenas fissuras procurando alimento. Aí, se ele não acha, ele vai buscar outro caminho, mas às vezes a gente vê estruturas da edificação que tem madeira no seu interior, os famosos caixões perdidos. Então, às vezes você vê ele no meio de uma laje, mas ele está comendo a madeira, ele se alimenta de madeira e derivados. Vai buscar sempre a madeira, né? Materiais derivados da madeira. Houve uma época aí que o pessoal da construção ficou meio alerta assim, falou, nossa, eles estão comendo cimento. Não é bem assim. Então tá bom. Ele ataca, ele tá até... vendo? Você já pode ficar mais sossegado nesse aspecto. Ele até ataca, ele desgasta, mas ele de fato não se alimenta. Para poder chegar lá na celulose. E aí é celulose, como você lembrou, né? Então não é papel, papelão, alguns tecidos, então diferentes materiais que ele pode se alimentar realmente e provocar bastante estrago, documentos, né? Então, documentos. Cuidado, já teve casos assim de arquivos, né, que foram destruídos
Inclusive, é até bom lembrar, porque o nosso museu aqui está com esse problema, sabe? Procura a gente lá no IPT. Porque aí a gente já tem uma análise melhor da qualidade que está sendo feita. Obras de arte, esculturas, também às vezes tem problemas. Aí pode ser outras espécies, outros insetos também que podem atacar, não apenas o subterrâneo, porque tem um que é o cupim de madeira seca, que também é bem importante, e brocas de madeira, tem outros organismos que também atacam. É que o subterrâneo é o mais violento. Esse do subterrâneo eu não conhecia nesse aspecto assim. Eu sabia que tinha um de solo, que a gente chama, mas que ele era meio bravo mesmo. Mas tem Agora, só uma outra peculiaridade. Ele come, ele se alimenta. Sim. Então ele vai destruindo a estrutura da madeira, é isso? Na verdade ele ingere e ele tem ali uma simbiose com alguns micro-organismos no trato intestinal dele, no estômagozinho dele ali, que é essas bactérias e protozoários que realmente quebram a celulose e transformam em alimento mesmo para ele. Então é uma associação ali, uma simbiose entre o cupim e os micro-organismos. Agora, existe madeira mais resistente ao cupim? Claro, com certeza. Então, assim, exatamente esse é o aspecto da tecnologia da madeira. Então, quando a gente fala madeira, não é um único material, são diferentes espécies com diferentes características e propriedades. E aí, o uso inteligente dessa madeira é a partir desse conhecimento. Então, esse é um dos cernes da questão relativa à tecnologia da madeira, saber como explorar a madeira otimizando as suas propriedades. E aí se abre uma gama de alternativas para o melhor uso da madeira na arquitetura. Você falou do cerne, né? O cerne da árvore é o alimento específico do cupim. Mas é a parte mais dura. Então, a gente tem visto muitas árvores que tem aí, às vezes, nos acidentes de vento, ventania que está tendo agora, e o miolo está todinho comido, né? E então, externamente a árvore parece que está sadia. Esse é um problema, de fato, porque você olha por fora, bela viola, né? Por dentro está toda oca e mas de repente, o vento... E os ventos que estão sendo mais constantes, né? De repente você vê uma árvore no chão aí. Isso também está associado ao estado das raízes, né? Que a gente também não tem como ver no primeiro momento. Então, dependendo do oco interno e dessa estrutura que sustenta a árvore, que são as raízes, ela pode até estar bem e ficar lá mesmo com o oco se as raízes estiverem boas. Agora, se não estiverem associados a esse dano interno, a estrutura rompe, né? E acaba rompendo por causa do Às vezes nem precisa de vento, às vezes ela cai sozinha. Né? Sozinha, né? É interessante porque a gente tem visto aí, quando aparecem esses temporais assim, com mais frequência, a gente tem visto acidentes assim de árvore, né? Ontem, inclusive, eu até vi uma notícia sobre uma árvore que caiu, não aqui no Brasil, mas em Portugal, que fez um estrago danado. Matou 13 pessoas, né? Ela deveria ser uma árvore secular. Um cedro de 200 anos, pelo que eu li. E lá no IPT, no nosso grupo, tem uma equipe que estuda exatamente o risco de queda de árvores urbanas. Então, eles fazem uma avaliação externa para ver como a árvore se encontra e depois com alguns equipamentos de tomografia, ultrassonografia, eles conseguem, por fora, avaliar se existem ocos internos. E aí eles fazem um modelo que dá um risco baixo, médio ou alto de queda. Legal, então a gente infelizmente a gente não consegue ainda avaliar os galhos, porque às vezes tem galhos que são do tamanho de árvores, né? Mas a árvore enquanto um fuste, né? Enquanto uma estrutura ali, a gente consegue avaliar e dizer para os gestores que se deve ser tomada alguma medida emergencial para evitar acidentes. Isso é ótimo, né? Porque você... E uma outra coisa também que às vezes a gente vê sobre a utilização das árvores, as podas, às vezes, inadequadas, né? Que causam, às vezes, a derrubada dela num sentido, assim, de levar uma estrutura que ela não estava acostumada. Exatamente. Né? São prioridades. Então, existe um conflito, né, da árvore com os elementos urbanos, tipo fiação, calçada, edificações. Então, a árvore ela tem um crescimento natural, ela vai crescer como ela deve pela espécie que ela é. Né? Então, muitas vezes, para privilegiar a passagem da fiação, que também é uma coisa que deve ser mantida, se corta de uma maneira muito drástica e ela desequilibra, porque corta de um lado só, né, fica feio. Ela perde a estrutura dela e ela vem romper
Sempre, coitada, vizinha da árvore, é sempre a culpada. Aí fala assim, corta essa árvore que ela vai cair na minha casa, né? E, né, fica um problema ao invés de uma solução, né? Mas é interessante o seguinte, né? Porque um tempo atrás, eu lembro, principalmente nessa área da construção, vamos arborizar São Paulo, né? Então, vamos arborizar São Paulo, tudo bem. Todo mundo saiu plantando árvore inadequadas. Sem critérios. Sem critérios. Sem conhecer. Porque se tivesse essa informação, o uso adequado da determinada árvore, poderia estar com elas aí há mais tempo e em nosso benefício, né? Paulo, você tocou num ponto assim essencial para o bom convívio da população com as árvores, porque todo mundo quer ver uma cidade mais verde, mais, né, com clima agradável, etc. E as árvores são excelentes para isso, né? Então, só que assim, as pessoas, na boa intenção, acabam cometendo erros por desconhecimento. Exatamente, e a própria gestão municipal, às vezes, assim, não consegue dar conta. Então, isso depois a árvore deixa de ser um enfeite para virar um problema, né? Que perfura a calçada, porque, né, enfim, né? E aí vem aquelas colocações, eu acho até pitoresca, tem algumas, você deve ter um monte de historinha desse tipo. Não, os caras não deixam cortar, mas eu vou matar essa árvore. Exato. Agora, que coisa mais, né? Aí faz aqueles anéis, né? É triste. Até porque uma autorização de corte que às vezes é necessária, em São Paulo, por exemplo, às vezes ela é muito demorada, porque tem muita demanda, né? Então, aí a pessoa vai lá e resolve do jeitinho dela, né? Eu lembro de um caso pitoresco, que ela colocava água quente na raiz. Eu falei assim, ela vai apodrecer, Está cozinhando a raiz. Mas é interessante, né? Porque a madeira, né? Que está aí, a natureza nos fornece, né? E sabendo usar, você tem a sua companheira para sempre. Para né? sempre, exatamente. Não só como companheira, mas também como uma prestadora de serviços ambientais. Ela te dá sombra, ela te dá uma vista bonita, passarinho, fruta. E importante, traz o passarinho de volta. Então, Teve uma época aqui em São Paulo que não tinha passarinho. Então, sumiram os coitadinhos, né? Eles eram caçados, aí sei lá o que acontecia com eles. Agora voltaram. Voltaram, exatamente. Que é uma beleza, né? Você ouvir o canto dos pássaros bem no meio da cidade. Bom, mas voltando aí na nossa madeira, né? Na reutilização da nossa madeira, fala mais um pouco sobre esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, o que está focando, onde está pegando. Eu lembro que uma época atrás, quando existia o Instituto da Madeira aqui na USP, na USP, perto do IPT. Eu fui lá fazer uma visita de teor tecnológico e lá tinha as estufas de secagem da madeira, a madeira verde e tal. Me deram uma bíblia de madeira do Brasil. Nossa, todos os tipos de madeira que nós temos aqui na nossa terra, né? Eu achei aquilo uma coisa mais linda, né? Espero que você tenha até hoje, porque está esgotada essa publicação, é uma raridade. Hoje, né? Então você vai lá, você busca, lá tem as fibras, como é que elas funcionam, que tipo, onde ela está, tal, que estado está. Nossa, de uma riqueza maravilhosa. Esse trabalho é a origem de todo esse resultado que nós temos hoje. Eu não tenho de cabeça agora a data dessa publicação, mas ela foi produzida a partir de inventários florestais realizados na Amazônia, né, na década de 60, se não me engano, e onde realmente se buscou um conhecimento novo a partir do estudo dessas madeiras. Então, foram a campo, coletaram amostras, trouxeram para os laboratórios do IPT, fizeram os ensaios físicos, mecânicos e biológicos justamente para identificar essas propriedades e aí sim ter a indicação dos usos específicos para que aquela madeira presta. Isso, né? Porque então, às vezes o nosso profissional não tem essa informação. Não tem, ela não. Então, põe a madeira lá que às vezes não é adequada para isso. Não é adequada, muitas vezes assim é indicada uma espécie até protegida, né, pela legislação ambiental, então por desconhecimento às vezes o usuário final adquire uma espécie e não checa a documentação, enfim, tem uma série, aí tem a questão da legalidade mesmo, né, que promove o desmatamento da Amazônia, então tem um procedimento para evitar que o consumidor final caia numa roubada, né,
cometam crime, às vezes sem saber, né? Adquirindo um produto protegido, de origem ilegal, né? Então, a proposta desse trabalho todo é justamente fomentar o uso de madeira, mas de origem legal e de preferência certificada, que a certificação também vai garantir a legalidade, né? Com certeza, então, e é por aí mesmo o caminho que tem que esse ser. é o caminho, a gente espera que sem volta, né? Nós vamos dar um pequeno break aí para atender as nossas posições e já retornamos já. Tá, um minutinho. Tá. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas, Equipa Bem, crédito agrícola, Construa Já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, Férias Mais, Garante Saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Retornando ao nosso programa Momento Tecnologia, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco, quero lembrar você, telespectador, na hora de contratar um profissional, exija dele a ART, é a Atribuição de Responsabilidade Técnica, que é uma garantia, é um seguro daquilo que você está contratando. Tanto para você, o telespectador, como para o profissional também. E você, caro amigo profissional, colega profissional, na hora de preencher a ART, lá no campo 07, mencione a cidade de Osasco, que você estará beneficiando a Associação dos Engenheiros e Arquitetos. E esse fator benefício fatalmente estará voltando para você. Agora, retornando ao nosso papo gostoso aqui sobre madeira, nós estávamos falando exatamente no primeiro bloco sobre esses tipos de madeira e as suas usos adequados, né? E também na preservação, porque hoje não basta apenas você querer usar uma madeira, que às vezes a gente usa até por desconhecimento, uma madeira que não seria adequada para aquele tipo de atividade que ela vai ter, mas também pela preservação, porque hoje é importante você ter madeira de reflorestamento, Exatamente. você ter madeira que está ainda numa recuperação. Explana um pouco daquilo que a gente estava falando no primeiro bloco. A gente tem madeiras oriundas de duas situações, né? As florestas plantadas e as florestas nativas. Para utilizar madeiras originárias de florestas nativas, elas têm que vir de um plano de manejo florestal sustentável, que garante que aquela área está sendo explorada de uma maneira sustentável, ou seja, você vai escolher determinados indivíduos numa área já planejada, de forma que quando você fizer o rodízio de uso daquelas áreas, a primeira já se regenerou. São exemplos, né? Além de questões trabalhistas, né? De técnicas menos destrutivas, gerenciamento de resíduos, etc. Tem uma série de práticas florestais sustentáveis que estão contidas nesse plano de manejo. Já as florestas plantadas, aí você tem uma produção muito maior, né? São cerca de 5, 6 espécies principais, né? Eucalipto. Já tem um planejamento. Já tem um planejamento, aí são diversos usos, né? Assim, você também tem uso, a questão da indústria de papel e celulose, você tem a indústria da construção civil, painéis, pisos, etc. Mas aí você tem aquelas espécies, o grupo dos eucaliptos, voltado basicamente para papel e celulose, mas com, né, um uso enorme aí na construção civil. Já se utiliza, né? bastante na construção civil. Muito, é excelente, né? Agora tem umas técnicas aí para madeira laminada colada, que são, né, oriundas de madeira de florestas plantadas, porque tem que ter uma certa homogeneidade, etc. Então tem o eucalipto, pinos, a seringueira, a teca, alguma outra que eu estou esquecendo, enfim, né, paricá. Mas já são grandes áreas plantadas e assim, o que faz com que esse material seja um material extremamente sustentável, porque você planta, usa um material onde aquele carbono está fixado e depois você replanta. E nesse ciclo você tem mesmo uma conta de zero carbono, né? Assim, grosso modo, né? Legal, né? Porque você tem a recuperação e o reuso. Exatamente. Então é um material sustentável. O resíduo você pode utilizar para a produção de energia, até na sua própria indústria e outras vantagens, né?
E, além disso, quando você mantém a floresta, ela presta serviços ambientais. Então, assim, claro, uma floresta plantada é mais homogênea, tem uma diversidade de espécies menor que a nativa, naturalmente, mas ainda assim ela permite a permeabilidade do solo, então a questão hídrica aí acaba se mantendo, a questão do clima, dos ventos, do sombreamento, uma série de outros benefícios, além do próprio material madeira, que é um benefício, né? Portanto, um serviço ambiental. Porque a madeira, né, quando ela é um produto que, vamos dizer, a gente retornando nos tempos, né, ela sempre existiu. Sempre. Né? Ela está aí praticamente até antes do homem. Exato, é. E outro dia eu vi um programa, acho que era Momento Ecologia, que a nossa Mata Atlântica, né, a nossa floresta atlântica, diminuiu bastante de tamanho. Né? Muito. Foi, acho que das florestas brasileiras foi mais A mais agredida. afetada, Né? As áreas urbanas estão todas na área. Estão todas na parte do litoral. Mas ela é responsável pelo nosso clima. Claro, totalmente, é. Porque pela nossa água. a nossa água, principalmente a nossa água. Né? E é porque ela tem a adequação exatamente para essa temperatura, para esse momento de umidade, aquela coisa toda. E a partir do momento que você vai diminuindo o espaço dessa floresta, você acaba afetando a parte da ecologia. Completamente, né? Totalmente. E muitas vezes sem volta. Eu me lembro que me chamou a atenção que foi assim uma redução drástica mesmo nessa floresta nossa da Mata Atlântica, que é tropical, né? E eu fico imaginando, às vezes, nós falamos da Amazônia. A Amazônia é outro. Eu até acho que a Amazônia é um pouco da caixa preta. Tem alguma coisa lá ainda que não foi nem descoberta. Muita coisa ainda né? não foi nem descoberta. E é interessante, porque nós estamos nesse país continental praticamente, e ainda temos espécies que a gente nem conhece. Inclusive de mamíferos, de vez em quando aparece uma espécie nova. Não, e é interessante, como você vai reduzindo a floresta, ele vem para a cidade, né? Claro. O animal, às quando vezes, não chega morre, na cidade, né? Quando não então, se extingue localmente. É um negócio perigoso até. O bioma Mata Atlântica, se não for o mais ameaçado, é um dos mais ameaçados do planeta. Então, os poucos fragmentos que sobraram, com certeza, estão muito ameaçados e merecem ser protegidos. A exploração de madeira Mata Atlântica não é permitida, então tem realmente... Essa não é permitida. Não, né? do bioma Mata Atlântica não. Claro que tem espécies que ocorrem no bioma Mata Atlântica que ocorrem em outros biomas e podem ser exploradas, mas aí é importante a documentação de origem florestal. O DOF, né, que é o que garante que a origem da madeira de uma produção legal, né, de uma área autorizada para a exploração. Né? Quando, por exemplo, há um acidente físico, né, ou térmico, né, numa floresta que encandece a floresta, quando esse fator acontece, a gente está vendo muito aí alguns incêndios, principalmente na Europa, porque ficou muito seco, e aqui também começou a acontecer. O reflorestamento, como é que se dá? O homem intervém, vai lá e faz o reflorestamento, ou a própria natureza se recupera? Eu não sou engenheira florestal, vou falar uma coisa mais opinativa. Em geral, depende do tipo de dano, até que nível de comprometimento teve as raízes, principalmente. Muitas vezes a floresta se regenera sozinha. Né? Isso. A gente tem em casa aqui o nosso cerrado, ele sofre incêndios praticamente também, anualmente. Existem estudos que mostram que ele faz parte da dinâmica daquele bioma, ele até beneficia, né? Mas isso quando é um fenômeno natural. Natural, Quando é provocado, aí é difícil a recuperação. Mais né? difícil porque geralmente é mais intenso, né? E nessa época do ano, tempo muito seco, muito difícil o controle, aí acaba afetando mais aí. É possível que para uma recuperação mesmo plena daquela floresta tenha que haver uma ajudinha humana, né? Tenha que haver um plantio, uma correção de solo. O homem vai lá e ajuda. Mas aí esse reflorestamento é da origem natural. As espécies de espécies nativas. Né? Utilizado com espécies nativas. Nós estamos numa Mata Atlântica. Houve um acidente lá, houve um incêndio.
Então, o reflorestamento é com a própria espécie dali, não coloca a outra lá. Ah, não, a gente coloca do mesmo bioma, precisa só ver a disponibilidade nos viveiros, mas de preferência as mesmas originais daquela área, né? Legal. Porque aí ela já está até adaptada àquele ambiente. Porque, inclusive, é mais fácil para ela ser... A chance de sucesso é maior, Com né? certeza, com certeza. Me chamou a atenção porque eu trabalhei numa área que era uma reserva. E tinha lá acidentes, sempre incêndios. O acidente provocado pelo homem, a recuperação era muito mais lenta. Quando era um acidente natural, quase que não precisava nem fazer replantio. Ela se recuperava com mais força e ela vinha com mais poder ainda. Ela tomava conta, fechava aquele cancro, né, que ficava ali no acidente. Porque realmente quando tem um incêndio numa floresta é triste. É triste. É triste, é muito triste. Mas voltemos ao nosso assunto, a madeira, isso aí são alguns fatos pitorescos. Olha, o programa vai ser curto, eu preciso falar aqui. Então vamos lá ao foco da madeira. Então, eu queria falar principalmente desse núcleo de referência em tecnologia da madeira, que foi lançado na semana passada durante o Green Building, né, de 2017. Esse núcleo teve origem, como a gente estava conversando, a partir de um ajuntamento aí de uma série de instituições voltadas justamente para incentivar o uso adequado e inteligente da madeira, né? Então, o programa Madeira Legal nasceu em 2009 a partir de 21 signatários em prol, né, com essa causa em comum, né, para propiciar o uso da madeira. Os principais atores aí foram o WWF Brasil, o Sinduscom São Paulo, o IPT, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente Estadual e mais algumas outras, a Rede de Amigos da Amazônia da GV, justamente com esse objetivo de proteger a floresta amazônica, ou seja, evitar o desmatamento ilegal. Então, a partir do conhecimento das madeiras da sua origem, então a gente acredita que fomentando esse mercado as pessoas vão ter mais consciência na aquisição de madeira de origem legal e certificada. A partir de então, esse programa Madeira Legal foi se desenvolvendo e surgiu essa necessidade de realmente criar um centro de referência para a difusão de informações tecnológicas. E aí o papel do IPT está voltado para essas informações tecnológicas, mas os outros engenheiros, arquitetos, o próprio WWF, o Sinduscom e o Secov, além de outros empresários, empresas de engenharia e arquitetura, se juntaram para formar essa associação com esse objetivo, que é o de incentivar o uso da madeira na construção civil, por meio do conhecimento das espécies, das suas propriedades, da parte de engenharia da madeira mesmo, né, como você fazer estruturas, às vezes multipavimentos de madeira. Hoje, nos Estados Unidos, na Europa, já tem construções de até 18 pavimentos totalmente em madeira, com alguns elementos de concreto e aço, mas assim, estruturas de madeira. Então, como estimular que essas técnicas sejam mais difundidas aqui no Brasil? Então, com as nossas espécies, com as nossas florestas plantadas, como fazer com que esse mercado realmente se multiplique por ser uma construção mais sustentável? Então, esse é o desafio do núcleo. A gente vai ficar sediado no IPT nesse primeiro momento, até a construção de uma edificação que vai ser a sua sede, onde obviamente, totalmente em madeira laminada, né, colada, que vai ser uma vitrine e vai ter, nós pretendemos, né, oferecer cursos, treinamentos, fazer eventos de divulgação de produtos ligados ao usuário, né, à cadeia produtiva da madeira. Para o profissional também. Para o profissional, para todos os profissionais. Hoje, né? Onde ele procuraria? Seria o IPT? Seria no IPT. A gente tem o site Núcleo da Madeira. Eu não trouxe, eu vou ficar te devendo. Mas procura por Núcleo da Madeira aí no Facebook que tem. No Facebook tem, porque aqui é muito recente, ainda não gravei. Mas é Núcleo da Madeira. Então, no Facebook tem, é só digitar lá, né? E aí tem mais informações. Enfim, a gente espera realmente prestar um serviço a todos os interessados no uso da madeira de maneira é interessante, né? Porque o profissional às vezes vai fazer o uso, aquele que nós estávamos falando no programa, e não sabe. Então, procure lá o uso da madeira legal, né? No IPT, e tranquilo. E é tranquilo, você vai usar a madeira no lugar certo, no momento certo. E vai ter ótimos resultados. Então,
Programa Madeira é Legal, Núcleo da Madeira no Facebook, estamos à disposição. Legal. Olha, infelizmente o nosso programa acabou. Né? O assunto é vasto, enorme. Aí fica as suas considerações agora, as finais. Eu te agradeço, Paulo, pela oportunidade. A gente espera que esse núcleo realmente sirva à sociedade de uma maneira ampla, geral e restrita, com certeza. Pelo bem das florestas nacionais, pelo bom uso da madeira, pelo nosso clima. Maravilha, maravilha. Foi um ótimo programa. Agradeço você ter participado com a gente. E olha, você vê como tem novidade? Vai fazer o uso da madeira, procure saber qual que é a adequada. Eu te agradeço. Obrigada. Muito obrigado por ter nos atendido e você nos ter prestigiado com a sua presença.